Estamos aguardando este momento do nosso encontro para o estudo da Palavra de Deus. Estudarmos juntos o capítulo 11 do Evangelho segundo Marcos, não é? Estamos caminhando aí cada dia um capítulo e a gente vai aprendendo, vai confiando mais em Deus. Maravilhoso Deus que tem tantas mensagens bonitas para fazer a gente pensar, não é? Pensar muito na vida, no presente. O passado ficando lá atrás, pelo sangue de Jesus. O presente para tomarmos as decisões corretas para colhermos os frutos no futuro e na eternidade. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, todos os dias às 6 da manhã. Estamos aqui com um capítulo inédito. Também no YouTube, às 6 da manhã, o capítulo inédito é disparado para você poder estudá-lo em algum momento do dia, para você poder estudá-lo em outros dias também. A Bíblia toda já está gravada ali no YouTube. E você que é nosso inscrito no canal Reavivados por Sua Palavra NT, já sabia disso. E você que ainda não sabia, pode se inscrever ali. Faça um convite para que se inscreva, clique no sininho para ter as novidades e dê o seu like também. É importante isso, muito importante. E copie o link, passe para os amigos. Pronto, aí já completou o trabalho do YouTube. Estamos também no Deezer, no Spotify, de Gênesis 1 até o capítulo 11 de Marcos, capítulo de hoje. Tudo ali para você rever, passar de novo ou reouvir, né? Porque ali é só para o áudio, né? Mas temos todos esses materiais para você à disposição ali no Deezer, no Spotify. Também estamos no NT Play, há outros conteúdos além dos da TV e você pode usufruir de tudo isso gratuitamente. Graças aos Anjos da Esperança, através das suas doações, fazem esse movimento todo da pregação da Palavra de Deus, do Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Maravilhoso, os cursos em espanhol, cursos em português, não é? O material das mídias sociais também nesses dois idiomas, programas de rádio, programas de TV, maravilhosa bênção de Deus é a Rede Novo Tempo. E a gente fala isso com um coração muito humilde e grato a Deus, E uma coisa importante, temos aqui um WhatsApp, estava me esquecendo, você quer se tornar um anjo da esperança, mande aqui uma mensagem e você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Oferecendo agora esta revista, não é? Esperança Novo Tempo, um guia de estudo da Bíblia, que tem como título Entre Família, assuntos relativos à família. Finanças, relacionamento íntimo, educação de filhos, sobre o amor. O amor acaba, ele tem fim, como é que é isso? Vai saber aqui nessa revista, 15 temas bacanas. No final tem aqui um questionário, você preenche, envia pelo correio, está tudo aqui explicadinho, você envia pelo correio e vai receber um certificado. Um outro número de WhatsApp aparece aqui para você pedir a revista, é só colocar Entre Família pelo WhatsApp, porque daí alguém já vai responder para você, senão automaticamente você é levado para um link e ali você tem que fazer um processo. Mas se você colocar pelo WhatsApp, pronto, alguém já atende você. E uma novidade, alguns já sabem, outros não, nós temos uma assistente virtual que é a Esperança, inteligência artificial a serviço da missão. Você pode colocar qualquer tema bíblico, temas de família, temas sobre finanças e muito saúde. Você tem muitos outros temas ali que você pode aproveitar da nossa assistente virtual, a Esperança. O mundo nos dá várias possibilidades para a gente pregar o Evangelho. Tem um outro número aqui de WhatsApp, é só fazer sua pergunta de um texto da Bíblia, um assunto assim, você vai obter respostas muito legais, tá bom? Nós vamos para um intervalo agora e na volta o capítulo 11 do Evangelho segundo Marcos. Espero você, não saia daí. A gente já volta. Pronto, foi rapidinho, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo.
um prazer muito grande a gente estudar o capítulo 11. Eu fiquei devendo, né? Fiquei devendo um pedacinho do capítulo 10 aqui, que é muita coisa importante, muita coisa linda. Não é só lembrando você o seguinte, a gente passa aqui as histórias e tal, eu poderia citar assim, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e terminarmos em 3 minutos o capítulo, mas o propósito desse programa aqui não é esse. Nós temos outros programas, pastor Adolfo Soares, que tem uma cabeça impressionante ali, ponto 1, ponto 2, ponto 3, e já deu um capítulo em 3 minutos, 2 minutos e meio, isso é incrível, né? Pastor Valdeci, que faz para a rádio, incrível também, eu sou fã desses camaradas. Aqui é um pouco diferente, a gente tem alguns minutos para poder contar as histórias. E o fato só de contar a história, sem talvez tirar muita aplicação, falar muito que cidade que era, quantos habitantes, se tinha montanha, se não tinha montanha, tem alguns momentos que a gente vai fazer isso aqui. Mas o Evangelho tem muita coisa para a gente falar, né? Só o fato de contarmos a história, isso já tem um peso na vida da gente. Sabe por quê? As histórias ficam aqui, ó. Quem era Jesus? Jesus é aquele que andava assim, fazia isso, era o costume dele atender a multidão. Olha, ele curou pessoas. Essas histórias precisam ficar em nossa mente. E dito isto, deixa eu só recapitular um pouquinho aquilo que nós vimos ontem. O jovem rico que guardava tesouros na terra e saiu contrariado quando Jesus disse, só falta uma coisa, vende tudo, meu filho, e guarda o tesouro lá no céu, guarda o tesouro lá no reino de Deus. Ele saiu contrariado. Aí Jesus diz assim, tá vendo? É complicado, um rico entrar no céu é complicado. O rico que confia na riqueza, o rico que olha para a riqueza como um fim, como um fim. Não como um meio, mas como um fim. Tudo é para aquilo. Esse vai ter muita dificuldade de entrar no reino do céu. Muita dificuldade, não é? Então, os discípulos disseram, mas não é muito difícil para o céu. Disse, não, para os homens é impossível, está certo. É impossível entrar no céu. No reino do céu, no reino de Deus, é impossível entrar. Mas para Deus é possível. E Ele quer que você, que eu, todos nós, entremos no seu reino. Ele quer. Ele tem o maior interesse nisso. Tem o maior interesse. Ó, aí deu, né? Jesus, ele fala da morte dele de novo, estou falando sobre o 10 ainda, hein? Fala sobre a morte, depois há um pedido bastante estranho. Bom, aqui nós vimos a mulher, a criança, o rico, e aqui nós vemos agora o poder. Quem vai ser poderoso? Senhor. Tiago e João, vamos assentar à direita e esquerda no seu reino? Eles não entenderam o que era o reino de Deus, era espiritual. Não tinham um lugar à direita e à esquerda. Mas eles insistiram e Jesus disse assim, mas vocês podem tomar o cálice. O cálice é passar pelas agruras, pelas durezas, pelas necessidades, né? Pelo sofrimento também, a decisão de entregar a vida. Vocês podem passar por isso? Podemos, não podem não, vocês não podem. Mas vão passar, mas não podem, mas vão passar. Porque só eu posso salvar o ser humano. Só eu posso salvar o ser humano. Bom, então, essa é a história de Tiago. E aqui termina com a cura do cego de Jericó, que eu gosto muito. Era Timeu, o filho de Timeu. Bartimeu não é nem nome, é filho de Timeu, é filho do pai dele. E ele começa a clamar quando ouve que Jesus estava passando ali em Jericó. Olha lá, Jesus já está em Jericó aqui. Ele estava à beira do caminho. Mateus diz que eram 2 cegos, é provável que eram 2 cegos, mas ele falava mais. E quando Jesus para a multidão, porque as pessoas estavam dizendo, cala a boca, fica quieto aí, o Bartimeu, fica quieto, não fala não atrapalha Jesus. Jesus falou, opa, peraí, quem é? Vem aqui, meu filho, pode chamá-lo. Ele largou a capa dele, que é bem interessante, né? Ele largou a capa, que era a coisa mais importante do mendigo. É a capa. A capa cobre do sol, a capa cobre do frio, não é? A capa é útil, ele largou a capa. E Jesus então perguntou o que ele queria, e Jesus deu a visão para ele, e ele seguia Jesus, estrada fora, diz a Bíblia. Agora então começa, a partir do 11, agora é o 11, né, que é o capítulo de hoje aqui, mas a partir do 11, nós vamos ter 8 dias, dá para definir bem 8 dias, que antecedem a morte de Jesus, aliás, antecedem
6 dias, né? Depois tem o 7º dia, que foi o sábado, que Jesus descansou na tumba. E o 8º dia, que foi o outro domingo. Esse aqui é um domingo, começa no domingo aqui. Que foi o outro domingo, quando Jesus foi ressuscitado. Dia após dia, Marcos faz essa pontuação aqui. No primeiro domingo, então, desses 8 dias, no primeiro dia, que era um domingo, onde vai Jesus? Bom, ele passa por Jericó, sobe para Jerusalém, Jericó fica lá embaixo e Jerusalém lá em cima. Ele sobe, se aproxima de Jerusalém, quando ele estava se aproximando de Jerusalém, lá em Betânia, junto ao Monte da Oliveira, enviou Jesus 2 discípulos, diz aqui. E Jesus pediu o seguinte, aí eu vou contar um pouco a história aqui. Jesus disse assim, peguem um jumento que está preso, que nunca foi montado, um jumentinho, pega lá o jumentinho e traga para mim esse jumentinho. Se alguém falar alguma coisa, diga assim, o Senhor, verso 3, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Tá, ok. Os discípulos foram, acharam, e alguém perguntou assim, o que vocês estão fazendo aí, soltando esse jumentinho? Eles explicaram que era para o Senhor, que depois voltaria. Ok, pode levar o jumentinho. E o que aconteceu? Jesus sobe no jumentinho. Era assim que as pessoas entravam para ser aclamadas, os heróis. Entravam e as pessoas começaram a aplaudir e jogar as roupas no chão, quebrar folhas de árvore e jogar no chão, para o jumentinho passar. Jesus foi aclamado. Ali estavam algumas pessoas que ele tinha curado. Jesus foi aclamado ali. E vários deles, eu imagino Judas e os outros, é agora que ele vai sair do jumentinho e vai dizer assim, o Pilatos, sai daí agora. Roma, saia daqui. Agora quem manda aqui sou eu. Se algum soldado morrer, eu ressuscito. Se faltar água, se faltar comida, eu multiplico. Vamos acabar com os romanos. Estavam esperando, mas não era esse o trabalho do Messias. Ele já tinha falado aqui, olha, no capítulo anterior, verso 32, ele fala isso, ele menciona a respeito disso. Sua morte, sua ressurreição. Não era esse o momento, mas as pessoas gritavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Aqui está o nosso rei, aqui está o nosso rei. Hosana, vem em nome do Senhor, a partir de Deus. Mas filho de Davi, aí já dizia que ele era o Messias. Isso daí deixou aqueles líderes horrivelmente preocupados, né? O que ele vai fazer agora? Vai tomar tudo aqui? Ele não fez isso. Ele entrou em Jerusalém, no templo, observou tudo. Já era tarde, deu meia volta e foi para Betânia. E ele não tomou a cidade? E aí? Não tomou a cidade, não era esse o plano. Não era esse o plano. No dia seguinte, dia 2, segunda-feira, dia 2, Jesus amaldiçoa uma figueira. Mas que negócio é esse? É porque ele viu uma figueira e foi ver se nela tinha alguma coisa. Ele teve fome. Ele estava saindo de Betânia para Jerusalém de novo. Ele olhou para uma figueira cheia de folhas, tem fruto. Quando ele olhou, não tinha nenhum fruto. Então ele disse assim, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Eles ouviram isso. Ué, o que Jesus está falando? Ele estava se referindo a Israel. Israel tinha folhas, mas não tinha frutos. O mais importante para o reino de Deus é isso, são os frutos. E o mais interessante, vamos pegar lá João capítulo 15. O fruto vem da videira, não vem do ramo. Passa pelo ramo, só passa pelo ramo. O ramo que estiver na videira produz frutos. E o próprio ramo não se beneficia do seu próprio fruto. Não se beneficia, é para outro. Então isso tudo é o reino de Deus. Diz assim, só tem folha. E a figueira, quando tem folha, já tem fruto. Né? Tem a folha, o fruto aparece e a folha depois aparece.
Nós tínhamos uma figueira em casa. Então Jesus diz assim, isso não está certo. Isso é o povo de Israel. Tem muita folha, tem muita obra, mas lá dentro faltam os frutos que indicam a ligação com Deus. Aí ele entra no templo naquele dia em Jerusalém. Toda vez que ele ia para Jerusalém, dá uma confusãozinha. E ele vê o cordeiro que simbolizava o que ele ia fazer. Ele era o cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. Ele olha para o cordeiro que era ele. O cordeiro era um símbolo dele. E fazia o quê? Eles começavam a regatear. Não, 2 cordeiros, portanto. Se sua família tem tanto, a gente dá um desconto. Ó, tem aqui um cordeiro que o sacerdote aceita, né? Tudo lá em conluio, tudo lá preparado. Esse aqui tem uma manchinha, mas a gente pinta de branco aqui e tal. Imagina um monte de coisa. Pombas e outros mais. Aves e animais. Para comprar alguma coisa lá dentro, primeiro você tinha que trocar a moeda. Você vinha de longe para a festa, trazia o dinheiro do seu país. Quando chegava lá, dizia, esse dinheiro não serve, tem que trocar. E ele já ganhava nisso, uma confusão. Jesus entra ali e começa a virar tudo. A minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações. Vocês estão tornando a casa do Senhor, a minha casa. Então ele é Deus? Isso mesmo. Essa declaração foi pesadíssima. Isso aqui é um covil de salteadores, de ladrões. Não. E aí os principais sacerdotes, verso 18, escribas, ouviram estas coisas e procuravam um modo de tirar a sua vida. Olha só. Mais tarde ele saiu. Foi embora, novamente para onde ele estava. 3º dia. E passando eles pela manhã e indo para Jerusalém, viram a figueira seca. E os discípulos, é assim mesmo. A fé pode mudar todas as coisas. A fé pode mudar todas as coisas. E aqui fala um pouquinho sobre oração, né? Tem de fé, a partir da videira, que se secou pela palavra do Senhor. Ele disse assim, vocês deverão desenvolver a fé. Esse livro fala bastante sobre fé, né? E através da fé, crendo é o primeiro princípio para a oração, né? Crer que você está falando com Deus. E o segundo princípio aparece aqui, no verso 25. Se você estiver orando e tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. É fundamental perdoar para pedir perdão. Como você não perdoa e quer ser perdoado? Lembra-se daquele servo que devia muito para o rei, ele ia ser preso, ia ficar para sempre até pagar a dívida. O rei disse assim, não deve mais nada. Ele saiu e encontrou alguém que devia muito menos do que ele devia. E mandou prender o camarada, até pagar a dívida. O rei soube, mandou chamar que agora você vai ser preso. Mas se você não perdoa, como é que você vai querer ser perdoado? Bem complicado isso, né? Aqui, mas se não perdoares também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Não é que não passa o perdão por mim. Eu não sei o que é perdão. Ele pode até me perdoar, mas não passa o perdão. Eu não sei, eu não vivo. Aí Jesus novamente é indagado, né? Para ver se pegavam. Sacerdotes, escribas e anciãos. E lhe perguntavam, foi a equipe toda. E perguntaram assim, escuta, com que autoridade você faz essas coisas? Eles queriam pegar Jesus. Se ele dissesse a autoridade de Deus, mas Deus não está com você, e tal, você é Deus, não é, não. Ou quem deu tal autoridade para você fazer essas coisas? E disse assim, tá bom, eu vou fazer uma pergunta. Se vocês responderem essa pergunta, eu respondo também com que autoridade eu tenho feito essas coisas. Deixou no ar. Qual é a pergunta? O batismo de João Batista, então, era do céu ou era dos homens? Podem responder. E aí eles falaram entre si e disseram assim, bom, se a gente disser que é do céu, verso 31, então por que não acreditaram nele? Não podemos responder que é do céu. Se a gente disser que não é do céu, vão temer o povo, porque eles consideravam João Batista um profeta. Então eles disseram para Jesus, não sabemos. Ele disse, também não vou responder também a pergunta que vocês fizeram. Com que autoridade eu faço essas coisas? Olha que Jesus impressionante, não? Você vê aqui nesse livro
Você vê muitas vezes, né? No outro também que vimos, ou vamos ver ainda em Lucas, mas você vê assim aquela gana, aquela vontade dos fariseus, e aqui vieram todos, né? Sacerdotes, escribas, anciãos, todos vieram para cima de Jesus. Todos vieram. Em vez de avaliar pelas Escrituras quem era aquele homem, de onde ele tinha vindo, como, que poder está por trás disso, de avaliar, buscar sinceramente, eles já o tomaram como inimigo porque Jesus estava quebrando essa cadeia maldosa criada pelo ser humano para colocar o homem diante de Deus e para que ele fosse salvo. Essa cadeia de folhas, não de frutos. Então, Jesus está lutando com isso o tempo todo, para mostrar, eu sou o Messias. Eu não tenho nada a ver com negócios, eu não tenho nada a ver com prazeres terrenos, eu não tenho nada a ver com elogios, eu não tenho nada a ver com bens materiais. Eu estou dizendo que o tesouro é no reino, eu durmo em cima de uma pedra, eu durmo ao relento, eu não durmo em hotéis chiques, eu tenho amizade com pecadores de todas as categorias, ricos, pobres, crianças, mulheres. Eu trafego bem nesse meio todo, porque eu sou o Senhor de todos, eu não sou o Senhor só de alguns. E a minha pregação é vinde a mim, eu vim aqui para isso. Essa é a minha pregação. Eu não quero poder, não quero sentar-me num trono aqui terrestre, não vale nada. Eu tenho meu trono, E ele é espiritual aqui para vocês entenderem, mas eu tenho poder. E ele demonstra esse poder. Bom, ainda é o terceiro dia e amanhã nós vamos para o capítulo 12. Ele vai contar aí algumas parábolas, vai falar algumas coisinhas interessantes para a gente aprender como é que funciona o reino dele. Que Deus abençoe você. Seja desafiado a buscar esse meigo Jesus e andar com ele, fazer dele o primeiro da sua vida. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer muito pela vida de Jesus, pelos ensinos de Jesus, pela palavra que temos lido, que essas palavras calem profundamente em nossa vida, em nosso coração. Esteja conosco, Senhor, para tomarmos as melhores decisões e andarmos na verdade, Jesus sendo o caminho, trazendo a verdade para obtermos a vida aqui e a vida eterna. Em nome de Cristo. Amém. O programa segue, amanhã a gente volta. Um abraço. Em 2004, Charlotte Van Oye-Whitley, professora de psicologia da Hope College em Michigan, Estados Unidos, liderou um estudo com 71 voluntários. Na experiência, ela pedia que os voluntários se lembrassem de alguma ferida antiga, algo que os tivesse feito sofrer. Nesse instante foi registrado um aumento da pressão sanguínea, dos batimentos cardíacos e da tensão muscular, reações idênticas às que ocorrem quando as pessoas sentem raiva. Depois foi pedido que eles se imaginassem entendendo e perdoando as pessoas que haviam feito mal a eles. O resultado foi que as pessoas se mostraram mais calmas, com a pressão sanguínea e os batimentos cardíacos menores. Tal pesquisa mostrou como os sentimentos de mágoa afetam diretamente todo o corpo. Mentes magoadas, corpos afetados. Mente culpada, corpo doente. Diante desta constatação científica, precisamos retornar para um dos remédios apontados pela Bíblia para se alcançar a paz interior: o perdão. O perdão é a melhor forma de se livrar das mágoas e ressentimentos que nos destroem por dentro. A Bíblia é muito clara a respeito da importância de se oferecer o perdão. No livro de Marcos, capítulo 11, encontramos uma passagem muito interessante que fala sobre a necessidade de se perdoar. Nesta sessão encontramos Jesus entrando em Jerusalém, onde ele encontra uma figueira sem frutos. Por causa de sua aparência enganosa, ela é amaldiçoada. No outro dia, ela amanheceu seca, fato este que assustou os discípulos. Neste contexto, diante de uma árvore amaldiçoada e ressecada, Jesus fala sobre o poder do perdão. Nos versos 25 e 26 lemos: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês.
Poucos textos da Bíblia são tão claros. Deus não dá aquilo que não estamos dispostos a oferecer. Você consegue imaginar a incoerência de alguém orando pedindo perdão, enquanto se recusa a perdoar alguém que lhe feriu? Infelizmente, muitas orações são recusadas nas portas do céu, por partirem de corações egoístas que pedem o que não querem dar. Sim, só é perdoado quem perdoa. A razão é que, se precisamos receber o perdão, então temos o dever moral de oferecer também. Não perdoar é queimar uma ponte que precisaremos atravessar quando erramos. Afinal, vale refletir sobre o seguinte pensamento que afirma: todos nós erramos. Não cometa também um erro por não perdoar alguém.